Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo de muitos que a gente vai começar a postar aqui no YouTube, com o intuito mesmo de passar um conteúdo um pouco mais aprofundado, que lá no Instagram, no Spotify, muitas vezes não dá pra gente trazer. E como é que vai funcionar? A gente vai postar 2 vídeos por semana, tá? A gente está decidindo ainda quais dias vão ser, sempre trazendo conteúdos atualizados, notícias e aprofundando em cima disso. Para começar, nada melhor, hoje eu estou gravando dia 10 de março, numa terça-feira, e ontem a gente teve o último circuit break da Bolsa, né? A gente tinha tido isso em 2017 no Joesley Day, na delação, né, que estava envolvendo o presidente da época, o Michel Temer, com a empresa JBS. E eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é um circuit break. Na verdade, os mercados mundiais eles funcionam pela oferta e a demanda dos ativos, né? E aí, quando a gente tem uma queda muito grande, ou seja, uma oferta muito grande e uma demanda muito baixa, a gente tem uma queda muito grande nos principais ativos do mundo. E aí, o que acontece com isso? Os investidores muitas vezes ficam um pouco em pânico e não sabem muito bem o que estão fazendo. Às vezes eles agem muito pela emoção, e o Circuit Break foi um mecanismo criado pela Bolsa, a B3, que quando a gente tem uma queda de 10%, ele para por meia hora todas as negociações. Ou seja, ninguém consegue comprar ou vender ativos. E nisso o preço nem sobe nem desce. E outro ponto, se a Bolsa cair 15% ou mais, esse período que a Bolsa fica parada de negociações é de 1 hora. Isso tudo para quê? Para os investidores refletirem, muitas vezes pelas suas ações, se compram, se vendem, como se você colocasse uma criança de castigo para ver se ela vai reagir assim depois do castigo ou não. É mais para manter os ânimos do mercado, né? E se a gente tiver uma queda de 20% ou mais, que se eu não me engano quase não existiu, a gente tem aí a Bolsa paralisada indeterminadamente por o tempo que a Bolsa acha importante deixar as negociações paradas. Isso para não ter um colapso total da economia. A gente sabe muito bem que o processo de produção, essas coisas não estão ligadas de um dia para o outro. Por exemplo, ontem a Bolsa caiu 15%, empresas chegaram a cair 30%, 40% de valor de mercado. Vocês têm noção do que é isso? Uma empresa que vale 300 bilhões passar a valer metade, 150 bilhões? E muitas vezes isso não reflete na produção dela no dia de ontem e no dia de hoje. Às vezes a empresa continua a mesma no curto prazo. E isso faz com que, se a gente tiver uma queda no mercado de um dia para o outro, isso não afeta no curto prazo as empresas. Mas no longo prazo, obviamente, os preços dos ativos eles chegam na oferta e na demanda ali, levando em consideração perspectivas de futuro de geração de caixa das empresas, esse tipo de coisa. E aí, esse vídeo vai ser dividido em 3 tópicos. O que é o Circuit Break, que eu acabei de falar, o histórico dos maiores Circuit Breaks que a gente teve no Brasil, e quem investiu nos últimos Circuit Breaks, quanto por cento eles tiveram de rentabilidade. Ou seja, em meio ao pânico você pode ter também resultados muito bons. E no final também eu vou dar algumas informações que eu acho legal para vocês que estão começando a investir. Muita gente entrou na Bolsa nos últimos 1 ano, 2 anos e pode estar um pouco perdido. Vamos lá, a gente teve aqui, eu estou aqui com uma colinha que o Miguel me passou, que estava dando uma pesquisada. A gente teve no Brasil, desde a década de 90, 7 circuit breaks. Na verdade, 7 crises que geraram circuit breaks, e algumas dessas crises tiveram mais de um circuit break. Vamos lá, vamos começar pela crise asiática. A gente teve 3 circuit breaks seguidos, tá? Eu vou falar das crises, e a maioria dos circuit breaks acontece em um espaço até mesmo menor do que um mês. Então, cerca de um mês você tem 3 quedas drásticas nas bolsas de valores. Em 98 a gente teve 5 circuit breaks por causa da crise na Rússia. Em 99, quando a gente passou para um sistema de câmbio flutuante, que antes o câmbio era fixo, controlado pelo governo, e a gente passou para um câmbio flutuante, onde o governo só atua de vez em quando para tentar amenizar as altas e as baixas do dólar. A gente teve 2 circuit breaks. E aí, em 2008, que todo mundo lembra da quebradeira que teve nos Estados Unidos e no mundo inteiro, alguns dos maiores bancos do mundo quebraram mesmo.
foi uma crise, vamos dizer assim, de balanço, porque existe uma crise que chama de balanço, que é quando você tem realmente perdas financeiras, empresas alavancadas, ou seja, com muitas dívidas. E essa crise que a gente está vivendo, só fazendo um parênteses aqui, é uma crise de pessimismo e de perspectivas. Então, a perspectiva para os próximos 6 meses, um ano, são ruins. Não quer dizer que as empresas estejam muito endividadas, enfim, como teve em 2008. E em 2008, só para vocês terem ideia, a gente teve 6 circuit breaks na Bolsa Brasileira. E depois de 2008, a gente foi ter só 9 anos depois do dia do Joesley Day, que foi apenas um dia, um circuit break no ano todo, devido à delação que envolvia a JBS, enfim, todo aquele sistema corrupto que a gente tinha e ainda está tendo em menor escala no Brasil. E ontem a gente teve um dos maiores circuit breaks da história, a gente fechou aí a bolsa a menos de 10%. Só para vocês terem uma noção, os últimos circuit breaks normalmente a bolsa tinha dado o circuit break, só que diminuído as perdas ao longo do dia. Então vários desses circuit breaks que eu falei fecharam o dia, as cotações a menos 5%, menos 4%, menos 6%. Ontem a gente fechou a menos 10%, ou seja, uma das maiores quedas aí da história da nossa bolsa brasileira. E aí, passando para a parte dos resultados, eu acho que isso é muito interessante porque nesse meio ao caos a gente fica muito perdido, principalmente quem tem pouca experiência. Eu nunca tinha passado por um circuit break. Quando aconteceu em 2017, eu tinha cerca de, no máximo, 5% do meu capital em ações, então não sentia aquilo na pele. E ontem, realmente, hoje eu tenho 60% do meu capital em ações, então eu senti na pele o que é um circuit break. Mas pelo tempo que eu já tenho investindo, eu consegui manter minhas posições, não cheguei a vender nada e estou procurando oportunidades, né? E essas oportunidades que eu queria trazer aqui para você, ontem o Vinícius, aqui do 4 na Mesa, aproveitou a oportunidade, fez uma compra aí de Petro 4, né, que é uma ação preferencial da Petrobras, que caiu mais de 30% durante o dia. Mas aí, trazendo algumas das estatísticas, né, eu acho que isso é muito interessante para a gente perceber como que em momentos de caos total a gente sempre tem pessoas que ganham dinheiro. Inclusive, essas crises são uma das crises que mais geram milionários do nada que a gente consegue ver. Na crise asiática, se você tivesse investido e deixado seu dinheiro até hoje, você teria multiplicado ele por 10 vezes, ou seja, 1000%. Isso desde 97. Na crise da Rússia, em 98, se você tivesse comprado o índice Bovespa, ou seja, só o índice, sem considerar nenhuma ação, se você comprasse a cesta de ações que o índice te oferece, você teria ganho 1.700%. Ou seja, você tinha multiplicado 100 mil reais para 1.700.000 reais. Se você tivesse deixado seu dinheiro desde a crise do câmbio flutuante, você teria ganhado 1.600%. Isso significa, se você tivesse colocado 10 mil reais, você teria 160 mil reais, ou seja, quase uma kitnet aí que você teria. E a crise do subprime, que aconteceu em 2008, na quebradeira total lá nos Estados Unidos. Subprimes, para quem não sabe, eram títulos lastreados sem fundo, com péssimas qualidades, enfim, que quebrou muita gente nos Estados Unidos. Se você tivesse investido na Bolsa Brasileira em 2008, você teria ganho 145% do seu capital investido. Ou seja, esses momentos, para quem investe, são os melhores, e para quem tem caixa, né? Isso aí, até para a gente ir finalizando o vídeo aqui, eu acho que sempre você deve ter caixa na sua carteira. Nunca você não pode ficar sem caixa, porque você vai perder essas maiores oportunidades do mercado de ações e do mercado financeiro em geral. E aí, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que você está na dúvida sobre alguma empresa, alguma oportunidade que você está vendo, ou então uma ansiedade que você está tendo com esse mercado de queda, que pode, mais uma vez, até puxando um dado que o Miguel trouxe, a maioria dos circuit breaks que aconteceram tiveram circuit breaks depois. Então, a gente pode estar vendo aí nos próximos dias, semanas, meses, mais alguns circuit breaks. Vai depender muito do cenário macroeconômico, tanto de petróleo
quanto do coronavírus. Então, você não pode deixar também para comprar no fim da crise. Ninguém sabe quando vai ser o fim da crise, ninguém sabe quando o índice vai bater a mínima. Então, talvez quem tenha capital em grande parte em renda fixa, em caixa, talvez seja a hora de começar a colocar um pouquinho em renda variável, tá? Se você tem aí 100% em renda fixa, vá colocando um pouquinho, 5%, 10% em renda variável, que você, mesmo se cair o mercado, você vai estar comprando no mercado já bem abaixo do que já estava antes, né? Então é isso, pessoal. Não esquece de dar uma curtida aqui, se inscrever, que a gente vai estar toda semana colocando 2 vídeos aqui muito interessantes para vocês. E é isso. Valeu, até mais, até o próximo vídeo.